Olha, agora a gente vai falar de um assunto muito sério, na verdade um assunto ganhador da nossa enquete sobre saúde, a enquete que a gente coloca no site. E eu tenho certeza que você que está assistindo ao Vida Melhor, está assistindo e não por acaso, vai aprender muito agora sobre como tratar e prevenir pedras nos rins. Eu estou aqui com o urologista Dr. Marco Antônio Arapi. Ele é médico do Núcleo Avançado de Urologia do Hospital Sírio-Libanês. E é um especialista e autoridade no assunto e vai me ajudar a entender melhor e vai te ajudar a entender melhor também esse assunto. Muito boa tarde, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Boa tarde, Cláudia. É um prazer estar aqui de novo, especialmente para conversar sobre um tema que é tão comum. Estávamos conversando aqui, eu já te disse que eu já tive também, então quem já teve sabe que não é nada bom. Porque deve doer muito, né? Dói As pessoas muito. falam que é uma dor muito grande. É uma dor muito grande e especialmente para quem não sabe que tem cálculo, a dor é tão grave que tem gente que acha que está tendo infarto ou que está tendo alguma coisa até mais grave do que a própria pedra. Né? Quem é a pessoa que pode ter um cálculo, uma pedra nos rins? Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. A pedra no rim afeta desde crianças pequenas até adultos já de mais idade. Existe um padrão mais comum, que são adultos jovens e a quarta e quinta década, mas existe cálculo em criança e em gente de bastante idade também. Existe alguma causa principal para pedra no rim? A causa principal do cálculo de rim é a hipersecreção de cálcio. Mas existem outras causas que são menos comuns, como o ácido úrico, redução do nível de citrato na urina, cistinúria, que é uma doença rara, mas que provoca cálculos muito duros. Então, existe uma série de causas e, normalmente, causas mistas também. Infecção urinária associada a uma hipersecreção de cálcio, e isso pode levar à formação de cálculo em quem não teria se não tivesse tido a infecção, por exemplo. Você falou da hipersecreção de cálcio. Essa hipersecreção de cálcio, ela é causada por quê? Aí, por isso que tem várias causas. Existe hipersecreção de cálcio no rim, existe hipersecreção de cálcio no rim porque o intestino absorveu muito, existe hiperabsorção óssea de cálcio e, portanto, vai mais cálcio para a urina. Então, existem uma série de causas para hipersecreção de cálcio na urina. Eu estou te perguntando isso para entender se existe uma prevenção para o cálculo renal. A prevenção verdadeira é muito difícil de ser feita. O que a gente pode tentar fazer é aumentar a quantidade de água na urina, por exemplo, com aumento da ingesta de líquidos, né? Beber mais água, aí todo mundo fala em urinar 2 litros ou beber 2 litros de água por dia. O que a gente precisa é urinar 2 litros por dia. Com isso você aumenta a quantidade de água e diminui a concentração da solução, que a urina é uma solução, e teoricamente previne o cálculo. Algumas doenças, Cláudia, podem ter uma prevenção verdadeira, como por exemplo o indivíduo que tem cálculo por ácido úrico. Esse indivíduo você pode dar remédio para baixar o ácido úrico no sangue e com isso você previne a formação de cálculo nele. Tá, e ele inclusive pode ser diagnosticado antes de desenvolver um cálculo renal? Ah, sem dúvida. Porque se ele tiver com ácido úrico alto, ele pode tomar uma medicação para baixar isso. Exatamente. Inclusive o ácido úrico forma não só cálculo de rim, mas ele pode formar uma doença também conhecida como gota, que são depósitos de ácido úrico nas articulações que provocam dor e são muito desconfortáveis também. E você previne as duas coisas, na verdade. O que pode causar esse aumento do ácido úrico? Também ou por dieta ou por uma questão inata, constitucional do indivíduo, como tem gente que tem colesterol alto e não come tanta gordura, tem gente que tem ácido úrico muito alto, independente da dieta. Tá. Então, a gente sempre tem que pesquisar isso para tentar evitar esses indivíduos, tentar tratar desses indivíduos. Né? A dor no cálculo renal, ela é relativa ao tamanho dessa pedra? Não. Não. Isso é um conceito interessante, essa pergunta é muito boa, porque todo mundo pensa que cálculo grande dói muito e cálculo pequenininho dói pouco. E, na verdade, não existe relação entre o tamanho do cálculo e a dor. Cálculo muito pequeno que consegue descer pelo ureter e ser eliminado de uma maneira fácil, pode ter dor, só que ele tem uma dor um pouco menos duradoura, ou as crises são menos duradouras, porque ele é eliminado de uma forma mais fácil. E tem cálculo que é grande e que nem desce para o ureter e que não dói nada. Então, não existe uma relação direta entre tamanho do cálculo e dor. Você trouxe 2 fotos para a gente, Trouxe. Né? Essas fotos mostram Essas fotos mostram, a primeira delas é uma foto que mostra o rim, são fotos do mesmo paciente, é um paciente que teve um cálculo de ureter e que tem também um cálculo renal. Nessa foto que vocês estão vendo aí, a gente consegue ver do lado esquerdo uma bolinha branca. Lá em cima, como se fosse uma lua. Como se fosse uma lua, esse é o cálculo de rim dentro do ureter desse indivíduo. E nessa mesma foto, vocês conseguem ver
um pouquinho para o lado esquerdo do cálculo, uma imagem cinza que é o rim dilatado, coisa que do outro lado a gente não enxerga, porque o rim desse lado está bem dilatado. Tá, aqui é no formato de um ovo, né? Isso, é como se fosse um ovo. Feijão grande. Exatamente, do lado esquerdo. Bem do lado esquerdo, bem maior do que o cálculo. É a parte inferior do rim já dilatada pela obstrução que o cálculo provocou. Tá. E a outra foto? A outra foto é a foto do rim já desse indivíduo também, que vocês veem, tem um outro cálculozinho já ainda dentro do rim. Nessa foto a gente já também enxerga, é uma foto de tomografia, né? Então a gente consegue enxergar bem o rim dilatado e um outro cálculo ainda dentro do rim, prestes a migrar e descer pelo ureter. Esse indivíduo... qual é o período mais crítico para dor? Primeiro para dor, qual é o período mais crítico? A dor só acontece quando o cálculo está no ureter. Quando ele está no ureter. Quando ele está no ureter. Quando ele está no rim, a pessoa não sente nada. Quando ele está no rim, ele não sente nada. Tá. E para tratamento, qual é a posição melhor? Descobrir isso enquanto está no rim é melhor? Descobrir enquanto está no rim é melhor porque você consegue primeiro orientar o indivíduo. Olha, você tem uma pedra no rim, se você tiver uma dor súbita muito forte, muito intensa desse lado, isso deve ser o cálculo que está migrando. E para o tratamento verdadeiro, para a gente conseguir tirar a pedra, quanto mais perto da bexiga ela estiver, mais fácil é de tirar a pedra. E como é que é o tratamento? Depende da posição. Se a pedra estiver perto da bexiga, a gente consegue entrar pela uretra, achar a bexiga, dentro da bexiga encontrar o trajeto do ureter, subir com um aparelhinho que chama ureteroscópio, e aí ou fragmentar o cálculo ou tirar o cálculo inteiro pela uretra, sem corte, sem nada. Mas isso com o paciente anestesiado? Com o paciente anestesiado. Isso é uma cirurgia. É uma cirurgia. É uma cirurgia sem corte, uma cirurgia endoscópica, mas que a gente consegue resolver a grande maioria dos cálculos. Então o tratamento é cirúrgico? Nesse caso, sim. Existe um tratamento chamado litotripsia extracorpórea, que é o bombardeamento externo do cálculo por onda de choque. É o que se conhecia antigamente como laser. Na verdade, não é um laser, mas a gente faz a fragmentação do cálculo com o bombardeamento do cálculo externo. Isso também deve ser feito com uma sedação porque dói. Alguns indivíduos toleram fazer, mas existem trabalhos mostrando que quando a gente anestesia o paciente, você consegue aplicar uma força da onda de choque maior, uma potência maior na onda de choque e, portanto, tratar melhor o cálculo. Uma vez que fez essa cirurgia ou esse outro tipo... A litotripsia. Esse paciente ele pode voltar a ter outro cálculo? Pode. E os dados são ruins para quem tem cálculo. Quem já teve a primeira crise de cólica, pelas estatísticas, tem 70% de chance de ter de novo durante a vida. Então, quem teve a primeira cólica e é informado sobre isso, deve procurar um urologista, deve procurar um médico para tentar evitar formar novos cálculos. E como a gente consegue evitar a formação Por exemplo, de novos cálculos? depende da causa do cálculo que foi formado. Se a causa foi, por exemplo, um aumento do ácido úrico, a gente tem que tratar do ácido úrico. Se foi hipersecreção de cálcio, tem que tentar tratar a hipersecreção de cálcio. É a mesma prevenção que a gente já falou, né? E beber bastante líquido. Exatamente. E tentar urinar pelo menos 2 litros por dia. Exatamente. Tá. Mas é uma situação muito complicada, porque se o indivíduo sabe que ele tem 70% de chance de ter cálculo e ele teve a primeira cólica, a pessoa sente muita dor, verdadeiramente, muita dor mesmo. Então ele fala, eu faço qualquer coisa para não ter de novo. E aí passa a se cuidar melhor. Um cálculo renal, ele pode comprometer de alguma forma o rim? Pode. Nessa foto que eu mostrei para vocês, por exemplo, o rim já estava bem dilatado. Esse rim já está a função dele já está prejudicada porque esse cálculo ficou impactado no ureter por muito tempo. Ou porque o paciente não prestou atenção nos sinais que o cálculo deu, que às vezes o cálculo não dói também, ou porque foi um cálculo que ficou silente, ele não provocou sintomas, mas foi prejudicando a função desse rim. E aí sim, o indivíduo pode ter um prejuízo da função do rim e até perder o rim por causa disso. Eu fiz essa pergunta porque eu queria até chamar a sua atenção, porque de repente você já teve um cálculo renal, tirou, tá tudo certo, aí você toca a sua vida, nunca mais fez um exame, nunca mais resolveu olhar de novo o que está acontecendo por lá, né? Então é importante fazer uma manutenção desse estado, fazer uma prevenção. Claro, hoje em dia a gente fala que a medicina é preventiva, em tudo, né, Cláudia? O indivíduo que teve um infarto não pode descuidar do colesterol. O indivíduo que teve cálculo de rim não deve descuidar de fazer um ultrassom, de procurar um urologista. O indivíduo que teve algum tipo de tumor deve continuar fazendo acompanhamento. Então, a medicina hoje em dia é muito preventiva. A gente sempre que tem a condição de tentar evitar
uma doença, a gente tem que tentar fazer com que isso aconteça. E em cálculo de rim, que é uma situação que a gente sabe que volta muito, que é muito frequente, a recidiva do quadro, a gente sempre deve tentar controlar isso e não deixar o indivíduo passar por isso de novo, porque realmente é muito desagradável. Imagino. Agora, como prevenção mesmo, já que tem uma situação que ele fica lá quietinho e não aponta um grande sintoma, não tem nada que o indivíduo possa perceber e pensar assim, pode ser que eu esteja com cálculo? Tem. Infecção urinária por uma questão não explicada. Indivíduo que está com a saúde normal, que nunca teve nada e que de repente aparece com uma infecção urinária sem uma causa aparente. Isso pode significar um cálculo de rim. Outros indivíduos que devem também perceber ou tentar descobrir se tem cálculo ou não, são gente cuja família já teve cálculo. Por exemplo, um indivíduo cujo irmão teve, a irmã teve, o pai teve, a mãe teve também. Existe uma chance muito grande dele também ter. Então, ele deve procurar um médico para tentar descobrir se tem ou não tem. Dor lombar, ou de um lado ou dos dois lados, que é tipo uma cólica, que às vezes piora, às vezes melhora, pode ser cólica de rim também. Quando o cálculo está perto da bexiga, o indivíduo pode ter dor, inclusive, no testículo, e a mulher pode ter dor vaginal por conta do cálculo. Então, isso também, o cálculo simula várias situações. Pode simular infarto, pode simular colicistite, pode simular apendicite quando é do lado direito. Então, o cálculo se apresenta de várias maneiras. Bom ficar bem atento, né? E estar sempre fazendo a prevenção. Tem maior incidência entre homens e mulheres? A incidência é mais ou menos parecida. Só que a gente sabe que no mundo inteiro o cálculo acontece em lugares mais quentes, perto do Equador. Se a gente olhar o mapa do mundo, a gente vê que a incidência dos cálculos é sempre mais perto do Equador, entre os trópicos. Porque são ambientes mais quentes, são áreas onde o indivíduo transpira mais e, portanto, sobra menos líquido para sair na urina. Por isso que a gente sugere que ele beba bastante líquido. Olha que interessante isso. Isso é um dado muito interessante e já conhecido há muito tempo. Perfeito. Eu espero que tenha realmente te ajudado esse assunto. Sempre de olho na sua saúde. Conversei com o Dr. Marco Antônio Arap, urologista do Hospital Sírio-Libanês. E o site é o www.hospitalsiriolibanês.org.br. É uma referência em medicina e a gente tem muito orgulho de ter um corpo médico tão respeitado, tão estudioso, né? Que trata a medicina com seriedade. Sim. Leva o meu abraço e respeitar todos os seus colegas. Obrigada por ter vindo, Muito tá obrigado bom? pelo convite. Ótima tarde para você. Obrigado, igualmente. É bom aprender, né? Sobre saúde.